Já contaram para vocês que o substantivo é a classe gramatical mais importante aí para a formação de frases? Pois é, se não contaram, continue nesse vídeo aqui, que é mais um da nossa linha aí de português para concurso. Segue aí! Na aula anterior nós vimos sobre as classes gramaticais. Fiz aí com vocês uma introdução às classes gramaticais e mostrei para vocês a importância, né, de se saber como identificar cada uma delas. Pois bem, pessoal, já mete o like nesse vídeo aqui porque tem aula pra caramba agora para nós, beleza? Então vejam só. Nós temos então as 10 classes gramaticais, são as 10 classes aí que nós conseguimos organizar as palavras na língua portuguesa. Dessas 10 classes gramaticais, então nós vamos começar por ela. Sim, a classe gramatical mais importante para a formação de frases aí na nossa língua portuguesa. Lógico, nós temos também o verbo, e aí o verbo anda juntinho aí na importância e na dimensão aí, que é essas duas, que são, né, essas duas classes gramaticais aí. Então, mas nós vamos começar então pelo substantivo. Essa classe minuciosa, essa classe cheia de detalhes aí, de subclassificações e que por muitas vezes aí acaba confundindo muita gente em alguns pequenos detalhes aí. Então, nós vamos começar entendendo aí, conceituando, obviamente, nosso substantivo. Então, o substantivo é a classe gramatical, é a classe de palavras aí que nomeia tudo. Tudo que existe, gente, o céu, a terra, o fogo, o homem, o mar, tudo que existe, seja isso na nossa imaginação ou fora dela, nós podemos nomear através do substantivo. Saudade, amor, riqueza, tudo isso são nomes que nós damos através, lógico, do substantivo. Então, aqui nós já temos a base da grande importância que é o substantivo, então. Tudo que estiver à sua volta, tudo, a todo momento, tudo que vocês olharem na volta de vocês, é possível dar nome para isso. Olha só que bacana isso. É muito bacana, não é mesmo? Então, o substantivo, ele normalmente aí, ele vai variar em gênero, número e grau. Essa variação, e por isso que na aula anterior eu mostrei para vocês aí o grupo de classes que são variáveis e o grupo de classes invariáveis, o substantivo então é uma classe variável justamente porque há essa possibilidade de flexionar, né? Essa flexão aí do substantivo. Então, em gênero, número e grau. Por exemplo, olha aí, menino, né? De menino nós conseguimos flexionar em gênero para menina, só trocando o final aí, podemos trocar, então podemos variar também em número, né? Para meninos, e também podemos variar aí em grau, no caso de menininho, meninão ou menino grande, que é uma outra forma, né, de nós intensificarmos aí este substantivo. Bom, isso aqui é o básico para nós entendermos aí. Tranquilo? O que o substantivo também tem de importância dentro dos nossos estudos aqui é que a todo momento vocês vão perceber que eu vou falar não só das classes de palavra, não só da morfologia, mas também da sintaxe. Isso porque nós temos, principalmente dentro dos concursos aí, é atribuído dentro dos conteúdos e do entendimento e até mesmo na prova discursiva, a questão da morfossintaxe. Ou seja, além de eu entender e fazer uma análise sabendo cada uma das palavras, em quais grupos, né, de classificação eu vou encaixar essas palavras, eu também preciso entender qual é a função dessas palavras dentro das orações. O substantivo, por exemplo, ele tem a função aí de núcleo do sujeito principalmente. Então, olhem esse exemplo aí, ó. A apresentação daquela aluna provocou euforia nos estudantes. Então, vocês percebam aí, pessoal,
que o substantivo, por ser núcleo ele é núcleo nos termos da oração, nós temos aí apresentação como sendo esse substantivo dentro desse sujeito. Então nós temos provocou é o verbo, né? Quem provocou aí? A apresentação daquela aluna. Qual é a palavra principal? Qual é o núcleo desse sujeito? Aí nós temos então o substantivo. Bom, o substantivo, além de nomear, ele pode variar aí e é núcleo também. Olha que fantástico isso, né? Então nós temos aí várias atribuições onde nós vamos inserir, então, o substantivo. Fechou? Fechou, então? Agora é o momento de nós entendermos como esses substantivos se classificam aí. Ah, mas por que eu tenho que classificar o substantivo? Pessoal, organizar a nossa língua, organizar essa gramática, organizar todo esse mundo, esse vasto mundo aí de palavras que nós temos. A partir do momento que vocês conseguem organizar isso, vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem por que palavra eu uso aqui, por que eu uso esse termo dessa forma. Imagina se não fosse assim, a bagunça que seria, não é mesmo? Então vamos lá então, ó. O substantivo, ele pode ser classificado de acordo com a sua forma e de acordo com a sua significação. De acordo com a forma, ele vai classificar aí em primitivo, derivado, simples e composto. Agora, quanto à significação, ele vai aí classificar então em comum, próprio, abstrato, concreto e coletivo. Então vamos ver cada uma dessas classificações aí, começando pelo primitivo, substantivos primitivos, que são o quê? O substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra. Só que dele, né, vão derivar outras palavras, ou seja, do substantivo primitivo surgirão outras palavras. Então vejam como exemplo aí, ferro, jornal, pedra, são substantivos então primitivos. Tá, se esses são substantivos primitivos, os outros serão então os substantivos derivados. Então, o substantivo, enquanto o substantivo primitivo é aquele que não deriva de nenhuma outra palavra, os derivados são aqueles que derivam de outras palavras, né? Então, essas outras palavras elas já existem na língua portuguesa e então os derivados eles vão aparecer a partir dessas outras palavras aí. Então, ele vai ser formado, obviamente, a partir aí do substantivo primitivo. Então vejam só os exemplos aí. Então no primitivo lá nós tínhamos ferro, para derivado de ferro, então nós temos ferreiro. Para o primitivo lá de jornal, nós temos o derivado de jornal, jornaleiro. Então nós temos a palavra pedra, o derivado de pedra nós temos pedreiro. Então vocês podem perceber que tem uma parte aí do substantivo primitivo que vai acompanhar então o substantivo derivado, lógico que dando um outro significado a ele. Tudo bem? Vamos adiante aqui? Outra classificação, então, falando a respeito de forma, então, de como é formado aí o substantivo, o simples, né, que é composto aí de apenas uma única palavra, né? Então uma única palavra ou um único termo é o que vai formar aí o substantivo simples. Por exemplo aí, chuva, tempo e lápis. São 3 substantivos aí com um único termo. Por isso eles são chamados de substantivos simples. E aqueles que são formados por 2 ou mais termos ou 2 ou mais palavras, nós chamamos então de substantivo composto, como é o caso aí de guarda-chuva, passatempo e girassol. São todas palavras compostas, ou seja, tem mais de um termo. Às vezes essa palavra composta ela pode estar separada por hífen, né? E às vezes ela pode estar junta, as duas palavras elas podem estar juntas, como é o caso de passatempo e de girassol. Então, além dos substantivos, a classificação pela forma, nós temos então a classificação pela significação, né, desses substantivos, como é o caso do substantivo
comum, que é aquele substantivo, né, que nomeia vários seres da mesma espécie. Então é como se a gente pegasse nomeasse algo, né, tivesse algo como nome e ele fizesse parte, eu não conseguiria delimitar isso. Então é um grupo enorme, né, que vai ser nomeado através dele, como exemplo de homem, escola, cachorro. Isso é substantivo comum. O substantivo próprio, então, é aquele que nomeia um único ser aí em particular. Então, dentro desse grupo enorme de substantivos comuns, quando eu quero especificar um deles ali, deixar mais específico um deles, eu vou dar um nome, vou nomear, né, de uma forma mais particular aí. E aí nós temos o substantivo próprio. Olha como exemplo, Walt Disney, Cora Coralina e Bob. Então são nomes próprios. Sempre lembrando que nomes próprios escritos com letra maiúscula. Isso tem que tomar bastante atenção, principalmente na produção de texto. Ainda tem muita gente que produz texto e não consegue fazer essa distinção, né, de letra maiúscula para nomes próprios e letra minúscula para substantivos comuns. Tem que tomar bastante atenção nisso aí. É o básico, tá certo? O que mais nós temos aí para significação, então, do substantivo abstrato? O substantivo abstrato aqui, ele depende de outro ser para que ele exista. Então, é basicamente assim. O substantivo abstrato, ele vai nomear ações, estados, sentimentos, qualidades, resultados de ações, propriedades. Quando o substantivo ele conseguir nomear esses grupos aqui, estiver dentro desses grupos aqui, eu tenho um substantivo abstrato. Então, por exemplo, amor, calor, corrida. Percebam, gente, que amor, ele depende de um ser para existir. Agora já explico melhor para vocês essa existência aqui. Calor também depende de um ser para existir, é um estado, né, o estado de calor. E corrida aqui, então, é um resultado de ação, da ação de correr. Então, a ação de correr, da ação de correr surge a corrida. E aí nós temos o substantivo abstrato. Esqueçam a ideia aquela antiga, muito antiga que se tinha, e eu espero que não seja mais utilizado dessa forma, em que o substantivo abstrato é aquele que eu não posso tocar e o concreto é o que eu posso tocar. Isso não pode existir, gente. Isso não pode ficar na mente, principalmente de vocês aí que já estão com um estudo mais avançado. Tranquilo? Sabem por quê? O substantivo concreto não é só aquilo que eu posso tocar, né? Eu preciso entender primeiro que tudo aquilo que nomeava o substantivo abstrato não vai nomear os concretos. Então, ele não depende de outro ser para existir. Isso tem que ficar bem nítido para vocês. Ele não depende, ou seja, o concreto ele é independente. Tá? Ele é independente, ele não precisa de outro ser para que exista, certo? Então, ele não nomeia ações, ele não nomeia estados, ele não nomeia sentimentos, não nomeia aí resultados de ações, não nomeia propriedades, nada disso o substantivo concreto vai nomear, certo? Além de ele não depender de outro ser para existir, como por exemplo, a luz, a rua, fada, duende, chupa-cabra. Ah, mas peraí, duende não existe. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, o substantivo ele nomeia seres imaginários ou não. E aqui nós temos exatamente isso. Vamos pegar, por exemplo, vamos imaginar Sanderson. Vamos pegar o Sanderson, um amigo meu chamado Sanderson. O Sanderson tinha um relógio. E aí percebam, o relógio de Sanderson. O Sanderson morreu. O que aconteceu com o relógio de Sanderson? Morreu junto com ele? Não, o relógio ele continuou existindo. Por quê? Porque o relógio não depende do Sanderson para existir, por isso que ele é concreto. Agora vejam só, a saudade de Sanderson, ou o amor de Sanderson, beleza? O Sanderson morreu. O que aconteceu com esse amor que o Sanderson tinha?
morreu junto com ele. Por quê? Porque amor é abstrato, ele depende de outro ser para que ele exista. A partir dessa reflexão de que depende de outro ser para existir, vocês podem até pensar o seguinte: tá, mas as outras pessoas não sentem amor? Sentem, mas são amores dessas pessoas. O amor o amor que o Sanderson tinha, a tristeza que o Sanderson tinha, o ódio que o Sanderson tinha, tudo isso morreu junto com ele. O amor da outra pessoa, o ódio da outra pessoa, isso é da outra pessoa. Quando essa pessoa morrer, aquilo vai junto com ela. Justamente porque eu estou falando de abstrato, de algo que depende de outro ser para existir. Feito aqui, nunca mais vamos confundir isso. Tranquilo, então? Beleza, vamos lá. Quando eu falo de duende, por exemplo, aqui no exemplo, né, de substantivo concreto, é justamente isso. O duende, ele é uma forma que está na nossa imaginação e ela está do mesmo jeito em todas as pessoas. E ele é independente. Ele vai ter o mesmo formato para todas as pessoas, certo? Então, ele independe de outro ser para que ele exista. Tudo bem? Vamos adiante, então? Vamos lá. Outra classificação de substantivo, então, para significação, nós temos aí o coletivo. Então, o substantivo coletivo é aquele que nomeia um grupo de seres da mesma espécie. Então, assim, é basicamente como se fossem vários seres, só que eu tenho um substantivo que pode estar no singular, mas que nomeia vários seres. Tranquilo? Então aqui, por exemplo, pinacoteca. Pinacoteca, o que é? Pinacoteca está no singular, digamos aqui, é uma palavra só, mas ela faz parte de um grupo. Então, pinacoteca é o coletivo de obras de arte. Nós temos vara, que é o coletivo de porcos. Nós temos horda, nuvem, enxame, né? Como tem os exemplos aí. Há alguns coletivos que causam bastante confusão na hora, né? Recentemente nós tivemos a onda aí de gafanhotos. Então, em alguns jornais e telejornais e na própria internet estavam tratando como nuvem de gafanhotos. Outros estavam tratando como enxame de gafanhotos. As duas formas, vamos dizer, estão certas, né? Estão corretas. Então podemos tratar dessa forma também, certo? A nuvem é basicamente de insetos, né? De pragas. Então por isso que muitas vezes vocês vão ouvir falar, né, mais diretamente do gafanhoto como nuvem e o enxame mais voltado aí para abelhas e esses animais aí mais semelhantes, né, da família aí das abelhas. Mas os dois aí estão corretos aí dentro desse raciocínio aí então de coletivo. Tudo bem, pessoal? Então, para a nossa próxima aula, para a segunda parte então do substantivo, nós vamos começar a ver então a variação. Então a gente vai começar a ver como o substantivo ele varia, como ele flexiona. Então aí em gênero, em número e em grau. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula então com vocês. Não esqueçam de dar o like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu!